O senhor é democrático. O nosso programa é o programa mais democrático. Defende a democracia. Exatamente. Se a pessoa ela quer que o filho estude numa escola particular, ela não tem esse direito? Ela vai ter todo o direito, mas vai perder todo o sentido. Porque quando aumentarmos os investimentos, deixando de pagar 380 bilhões foram gastos durante os últimos anos para financiamento dos bancos privados durante a crise. 380 bilhões de reais. Se esse dinheiro tivesse sido investido na saúde e na educação, primeiro, nós teríamos uma escola pública de qualidade. O senhor pretende estatizar todo o ensino, né? Todas as escolas privadas. Então não vai ter opção. Então não vou ter escola particular para colocar meu filho. Não, você poderia até manter as escolas privadas, mas qual que é o sentido de alguém abrir uma escolinha no bairro se a escola pública, o Colégio Estadual do Paraná, se o Instituto de Educação aqui de Maringá oferecem uma escola de qualidade com professores muito bem remunerados, com profissionais em educação muito bem remunerados? Não teria sentido a privatização do ensino. É isso que a gente discute, na verdade. Teve uma época porque nós tratamos a educação como um direito social, não como uma mercadoria. Isso é diferente do programa dos outros partidos, realmente. Teve uma época que se discutia o pagamento de mensalidade na universidade pública, né? Isso vocês nem pensam. Não é que teve uma época. Ainda se discute. Isso existe, infelizmente. Ainda até hoje. E não é até hoje. Por exemplo, meu curso de especialização na minha querida Universidade Estadual de Londrina, eu tive que pagar pelo curso de especialização. Aqui, na Ou seja, isso é uma Maringá, forma indireta de privatização das universidades públicas. Exato. Aqui na Universidade Estadual de Maringá isso acontece, né? As pessoas que querem fazer pós-graduação, não mestrado e doutorado, mas a pós-graduação mesmo, a especialização, é paga. O senhor concorda com isso ou pretende acabar com isso? Isso seria uma das medidas imediatas que a gente tomaria. Para você ter uma ideia, aqui na UEM, o curso de Direito chegou a ser fechado, inclusive, o mestrado em Direito. Porque se criou uma fundação privada dentro da universidade para cobrar dentro da universidade pública. Isso é inaceitável do ponto de vista do nosso programa, porque, para nós, a educação tem a ver com um acesso da população que tem direito. Isso é um direito social fundamental, garantido, inclusive, constitucionalmente. Eu vou me ater a essa questão, depois se os colegas quiserem continuar ainda na questão do financiamento, e algo também que me assusta, né? E eu creio que assusta muita gente, porque estatizar todas as escolas particulares é praticamente um golpe, não, candidato? O senhor concorda que seja um golpe ou não? Acabar com as escolas. Eu acho que não é um golpe. Sabe por que não é um golpe? Vamos aplicar o primeiro ponto do nosso programa. Eu pergunto para vocês se os donos de escolas particulares sobrevivem sem isenção fiscal e sem subsídio público. Se eles sobrevivem simplesmente com o pagamento de mensalidades escolares. Esse que é o financiamento do Estado. Isso não acontece. De 2003 para cá, nós temos hoje 90% das instituições de ensino superior, elas são privadas. Vamos pegar o tema do ensino superior. 90%. Sabe quantas vagas que as universidades privadas ofereceram no último ano? 2 milhões de vagas. Sabe quantos educandos terminaram o ensino médio? 1.888.000. Ou seja, elas oferecem mais vagas, inclusive, do que seria necessário. Então, qual que é a discussão que a gente faz? Primeiro, o tema do financiamento tem a ver com isso. Nós precisamos discutir a fundo o orçamento público no Brasil. O orçamento federal, ele é comprometido hoje 37% para pagamento de juros e amortização de dívida. Dívida, inclusive, que já foi paga, né? O Brasil não aplicou uma questão que a Constituição definiu em 88. Era obrigação do Estado brasileiro ter realizado a auditoria pública da dívida. Porque isso tem a ver com a gente discutir, porque muitas vezes a gente fala, mas vocês querem dar o calote, né, com a suspensão do pagamento da dívida. Não é isso. Nós queremos discutir com profundidade que a dívida pública já foi paga. Se a dívida pública já foi paga, o Brasil tem um orçamento hoje de R$1 trilhão, um orçamento federal, significa que 380 bilhões estão sendo destinados para o pagamento de juros da dívida. Então, essa discussão do financiamento ela é muito importante, tanto do ponto de vista mais geral, como do ponto de vista do Estado do Paraná, principalmente. Okay. O sistema de cotas não resolve esse problema aí? Na nossa avaliação, o sistema de cota é uma medida necessária, mas transitória. Ela serve para resolver um problema de uma distorção histórica, porque além do problema do acesso
da classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores, eles são obrigados, como eu fui, inclusive, a estudar no ensino privado, para depois tentar o acesso na universidade pública, muitas vezes não consegue. Então, o sistema de cota, ele entra para resolver um pouco dessa distorção. Além dos trabalhadores, por exemplo, na Bahia, 80% da população é negra, no estado da Bahia. Não tem 40% de negros nas universidades públicas da Bahia. Eu quero entrar um pouquinho no formato de escola que o senhor coloca nas suas propostas, dizendo que cada escola possa decidir pelos seus colegiados a melhor forma de avaliar o processo de ensino-aprendizagem. O senhor diz nada de receitas prontas. Cada escola vai seguir um modelo, vai ter autonomia para escolher um modelo? Isso tem a ver com a parte do programa que o PSTU defende, que tem a ver com a gestão democrática das escolas. Hoje, na verdade, houve um pequeno avanço, porque na época do governo Lerner, durante 8 anos, e aqui em Maringá, infelizmente, houve um retrocesso brutal no ensino local. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu cheguei, inclusive, como advogado, a ter que acionar o Poder Judiciário para garantir a eleição direta para diretor, não é nada de, inclusive, do que a gente defende como programa mais geral. Hoje, em Maringá, os diretores são indicados pelo governo. Isso tem a ver com a questão da gestão. Nós defendemos, na verdade, conselhos democráticos e paritários. O que significa isso? Significa que, para nós, o papel do Estado não é interferir na questão do currículo, no aspecto pedagógico, curricular, porque são as comunidades, as populações. Você pega um currículo de forma mais geral, o tema do currículo tem a ver, inclusive, com quem se governa e para que se governa. O currículo é a parte ideológica do ensino. Então, não é possível que a gente entenda que a formação do currículo como uma grade única sirva para um país da dimensão como o Brasil. A primeira questão é essa, tem a ver com o caráter ideológico. O segundo aspecto tem a ver com o caráter democrático da gestão da escola. Para nós, o papel do Estado é financiar o financiamento 100% estatal. Ele financiou os trabalhadores em educação, os pais e os alunos vão ter oportunidade de discutir, óbvio, dentro de um parâmetro, de um currículo com alguns pontos gerais, mas discutir a questão do método de avaliação, a aplicação dos recursos, ou seja, uma gestão que seja realmente democrática. Candidato, o senhor deixa muito claro aqui que é contra qualquer tipo de parceria, né, que desvirtue aí a opinião do senhor no texto, essa relação público-privado. O que o senhor acha no Brasil? O Brasil tem 500 anos, né? E as escolas católicas, por exemplo, chegaram aqui e contribuíram com o Estado para educar esse povo, para formar esse povo. Quantas pessoas, né, foram formadas nas escolas católicas? O senhor pretende estatizar também as escolas confessionais ou não? O Programa Nacional do PSTU, que aplicaria a nível estadual, defende a estatização de todo o ensino privado. Nós acreditamos que as escolas poderiam até funcionar. O caráter da cobrança é um caráter que a gente é totalmente contrário, né? Nós acreditamos que a educação, por ser um bem comum, ela não pode ser tratada como uma mercadoria. Então, se é uma questão de princípio, aplique-se esse princípio, inclusive para as escolas confessionais, desde que a perspectiva delas seja, de alguma forma, oferir lucro. Se não é oferir lucro, né, e a igreja tem renda suficiente para garantir esse ensino, não teria nenhum impedimento para o funcionamento das escolas. O que eu deixo bem claro, e que não é a polêmica que eu quero entrar aqui com as igrejas católicas em especial, não é o problema mais sério da educação no Brasil, porque não são as instituições ligadas à igreja, inclusive, aquelas que mais sucateiam, inclusive, a educação, né? Eu só queria fazer esse parênteses, mas o que sucateia a educação, na verdade, é você pegar recurso público e entregar para salvar os tubarões do ensino. É isso que o PSTU é contra, é isso que nós somos contra. Nós achamos que nenhum recurso público pode ser direcionado para instituições privadas.